Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco na cabeça. Oi para você que acompanha o nosso canal, vamos fazer uma análise do pós-jogo Fluminense 1, Palmeiras 1 no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro 2022. Um resultado que a torcida do Fluminense considerou injusto pelo que o Fluminense apresentou, principalmente no segundo tempo. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista, estou aqui para a gente bater um papo então, fazer uma análise desse jogo e também uma análise da arbitragem de Fluminense e Palmeiras. O árbitro Braulio da Silva Machado já havia apitado um outro jogo entre os dois times há alguns anos e daqui a pouquinho eu vou te contar o que aconteceu nesse jogo e o que aconteceu também após a partida, né, das reclamações do Fluminense no pós-jogo de alguns anos atrás. Daqui a pouquinho eu te conto. Primeiro vamos fazer uma análise desse empate em 1-1. O Fluminense começou tentando pressionar o Palmeiras, mas foi surpreendido com o gol de bicicleta do Rony logo aos 11 minutos de jogo, um gol que foi uma ducha de água fria para o time do Fluminense, que depois passou a errar muitos passes na saída de bola, gerando contra-ataques do Palmeiras, que felizmente não foram convertidos em gol. O Fluminense que nos últimos jogos vem cometendo muitos erros individuais. O primeiro gol do Palmeiras, talvez pouca gente tenha observado o que aconteceu, a origem da jogada, como que aquele gol nasce, porque é muito fácil olhar só ali o cruzamento, o gol e pronto, mas a gente tem que olhar a origem da jogada. O primeiro gol do Palmeiras, a origem da jogada é num cruzamento errado do Cristiano, que vai nas mãos do goleiro do Palmeiras. Ele dá a saída de bola, a bola é lançada no meio de campo e quem tenta dar o combate? Cristiano. Ele perde a disputa de cabeça, essa bola sobra para o Dudu. O Cristiano, mais uma vez, tenta dar o combate em cima do Dudu, não consegue roubar a bola, e aí o Dudu vai até a ponta da grande área, né, o bico da grande área, o Nonato aparece para marcar, o Cristiano fica olhando, cercando, mas não dá o combate, o Dudu cruza e sai o gol do Rony de bicicleta. Assim nasceu o primeiro gol do Palmeiras. A partir dali, o Fluminense teve um momento de instabilidade, o Palmeiras, ao contrário, cresceu no jogo, o Palmeiras se sentiu mais confiante, né? E o Fluminense teve muitas dificuldades. Só que daí entrou um fator que é o diferencial, sabe, para mim desse time do Fluminense, não só desse time do Fluminense. O Fluminense sempre que ele precisa, a torcida tá lá, o Nelson Rodrigues já falava isso. A torcida do Fluminense foi determinante, o papel da torcida, apoiando, gritando, cantando, incentivando, mesmo com o Fluminense perdendo, mesmo com o Fluminense tendo dificuldades, o torcedor não parou de apoiar nenhum minuto. O torcedor tem um papel importantíssimo nesse jogo contra o Palmeiras. E aí sai o escanteio, vem o gol do Manuel, do Lukaku Manuel, e o Fluminense empatou o jogo e voltou para a partida com tudo. A torcida, que já vinha fazendo uma festa muito grande, passou a apoiar ainda mais o time, pressionar ainda mais. Vem o segundo tempo e o Fluminense vai para dentro do Palmeiras, amassa o Palmeiras. Nesse Campeonato Brasileiro, eu não sei se teve algum time que amassou o Palmeiras como o Fluminense fez no segundo tempo, a ponto do técnico Abel Ferreira, na entrevista coletiva, reconhecer que o segundo tempo do Fluminense foi melhor e disse uma frase importante: tivemos mais medo que coragem. E disse também que o resultado, o empate, foi bom para o Palmeiras. Foi bom não por causa da pontuação, porque ele sabe que o Fluminense foi melhor e que ontem era para o Palmeiras ter saído do Maracanã com uma derrota para o Fluminense, que embolaria, né, ou colocaria fogo aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O fato é que o Fluminense pressionou muito, mereceu a vitória, colocou duas bolas na trave. A bola na trave do Ganso foi um pecado, um pecado. O Ganso, ele dá um toquinho, né, que toquinho com nojo na bola, né, e a bola bate na trave, era o gol da vitória. Aquela ali era a bola da vitória. Infelizmente não veio, o torcedor ficou frustrado, mas ao mesmo tempo a gente provou que a gente tem condições sim de jogar contra qualquer equipe do futebol sul-americano, é brasileiro, não sul-americano, porque nós estamos falando do atual bicampeão da Libertadores. O Fluminense amassou o Palmeiras, né? O Fluminense amassou o Palmeiras, fez um grande jogo e o torcedor tem que estar orgulhoso do que o Fluminense vem apresentando. E se eu fosse o presidente do Fluminense, já corria para renovar o contrato do Fernando Diniz,
porque deve ter muito time de olho no Fernando Diniz pelo trabalho que ele vem fazendo. Então, e olha, a gente tem que lembrar que o Fernando Diniz pegou o trem andando. Você imagina o Fernando Diniz, no começo da temporada que vem, com toda a bagagem que ele pegou esse ano, ele montar o seu elenco do jeito que ele quer, com as características dos jogadores que ele deseja pro ano que vem. Nosso time vai voar. Então, se eu sou o presidente do Fluminense, eu renovava hoje, para ontem com o Diniz. Eu acho, inclusive, que a gente tem que lançar uma campanha aí. Renova logo, Diniz. Renova. O Fluminense precisa correr atrás para não perder o Fernando Diniz para a próxima temporada. O empate, ele atrapalha os planos do Fluminense de ser campeão brasileiro? Claro que atrapalha. Atrapalha, mas não é definitivo. Futebol, gente, a gente já viu muita coisa. A diferença é grande, claro, 8 pontos. Né? O Palmeiras é um time que dificilmente perde os seus jogos, mas tudo pode acontecer. Futebol, tudo pode acontecer e eu acho que assim, ficou mais difícil, mas não tem nada definido. Enquanto houver chance matemática, a gente pode acreditar, e o torcedor do Fluminense sabe muito bem disso. Faltavam 7 jogos para acabar o Brasileiro de 2009, todo mundo dizia que o Fluminense estava rebaixado, e o Fluminense não foi rebaixado, o Fluminense se salvou na última rodada. Já falei aqui da torcida, agora vamos falar do árbitro Braulio da Silva Machado. Bom, fazendo uma análise friamente, né, de forma imparcial, uma análise de forma sem levar o coração em conta, a gente não teve nenhum lance no jogo que a gente poderia dizer assim, o árbitro ele não deu um pênalti pro Fluminense, ele deu ou deu um pênalti pro Palmeiras que não existiu, ou expulsou o jogador X sem necessidade, exagerou. Isso a gente não pode falar, mas houve situações em que ele tomou decisões, na minha opinião, equivocadas. Um exemplo é o cartão amarelo que o Ganso tomou. O Ganso sofre uma falta, ele não marca a falta e depois marca uma falta que não existiu para o Palmeiras na sequência da jogada. Uma falta que era até perigosa, na intermediária de ataque do Palmeiras. E dá cartão para o Ganso. Ou seja, ele não só não deu a falta em cima do Ganso, como marcou uma falta contra o Fluminense e ainda deu cartão. Ele puniu o Fluminense três vezes no mesmo lance. Aí no final do primeiro tempo, um contra-ataque do Fluminense, que o André estava com a bola, o André é puxado pela camisa e o árbitro termina o jogo sem dar o cartão para o jogador do Palmeiras. Então, é um lance de meio de campo, que era um contra-ataque do Fluminense. Ele poderia ter parado a bola quando vai pro Cano, o Cano estava impedido. Mas houve falta na origem da jogada. E ele não deu a falta e não puniu o jogador do Palmeiras com o cartão amarelo. Além disso, ele permitiu a cera do goleiro do Palmeiras o tempo inteiro. O goleiro do Palmeiras demorando muito para fazer a reposição e a torcida gritava, vaiava. E o árbitro, não mostrou o cartão amarelo, não advertiu o goleiro do Palmeiras pela cera. E aos 41 minutos do segundo tempo, o árbitro paralisou o jogo de forma inexplicável. O Fluminense estava numa pressão, o Fluminense estava no sufoco, pronto para fazer o segundo gol. Podia até não fazer, mas estava ali, sufocando o Palmeiras. E o que o árbitro fez? Parou o jogo, dizendo, aparentemente, que havia entrado gás de pimenta nos olhos dele. Mas agora, o que é curioso é que ninguém mais, nenhum dos outros jogadores, os 22 jogadores que estavam em campo, reclamaram a mesma coisa. O fato é que ele paralisou o jogo por um minuto. Isso aos 40, pode pegar aí as imagens aí que você vai ver. O jogo ele é interrompido aos 41, só volta aos 42. Ele tá no início dos 41 minutos e ele só reinicia a partida pouco mais de um minuto depois dessa paralisação. E foi um jogo, um segundo tempo, em que houve várias substituições. Os dois times fizeram todas as trocas, se eu não me engano. Houve o atendimento, se eu não me engano, ao Gomes, zagueiro do Palmeiras, que o jogo ficou também parado uns 2 ou 3 minutos.
Houve essa situação do árbitro, também paralisou o jogo, dizendo que estava com gás de pimenta nos olhos. E ele me dá 5 minutos de acréscimo. 5. Se ele desse 8, 9 minutos, estava de ótimo tamanho. O Fluminense poderia ter feito o gol nesses minutos? Poderia ou não, isso aí não tem como a gente dizer. Mas o papel do árbitro é dar os minutos de acréscimo necessários. Ele foi econômico demais. Foi econômico demais. Bom, enfim, 1-1 Fluminense e Palmeiras. Agora eu queria falar sobre um outro Fluminense e Palmeiras que esse mesmo árbitro apitou em 2018. Estou trazendo isso apenas como uma informação para o torcedor. É um fato, né? Eu não estou inventando nada. Está aqui, ó, publicado no portal Terra, dia 15 de novembro de 2018. Vocês podem pesquisar aí se vocês quiserem. Portal Terra, manchete. Jogadores do Fluminense reclamam da arbitragem. Abre aspas. Entrega a taça para o Palmeiras. Fecha aspas. Vou ler aqui um pedacinho da matéria, olha só. Logo após a derrota para o Palmeiras por 3-0 no Allianz Parque, os jogadores do Fluminense reclamaram bastante da atuação da arbitragem liderada por Braulio da Silva Machado. Um dos mais exaltados foi o goleiro Júlio César. Abre aspas. É fato que a equipe do Palmeiras tem qualidade enorme, mas com a arbitragem assim fica difícil. Faltas que não existem. Segundo e terceiro gols saíram em lances que não foram nada. Entrega a taça para o Palmeiras logo, afirmou em entrevista à TV Globo na saída do gramado. Só explicando, gente. O Palmeiras vencia o jogo por 1-0 num lance que o Fluminense já tinha reclamado, que a bola bateu na mão, resvalou na mão do William Bigode, que hoje está no Fluminense, e sobra pro Borja fazer o primeiro gol do Palmeiras. Os outros 2 gols do Palmeiras, eles se iniciam, a origem deles acontece em 2 faltas que o Fluminense alega que não houve falta nesses lances. O Palmeiras bate a falta, as 2 faltas, e nos 2 casos saem o segundo e o terceiro gols do Palmeiras. Vou continuar o texto aqui, ó. Expulso no fim do jogo, Jadson, volante, se lembram dele, que depois foi pro Cruzeiro, também criticou o árbitro, o chamando de, abre aspas, arrogante, fecha aspas. Agora eu vou ler o que está publicado nesse texto sobre o que o Jadson disse do árbitro na época, abre aspas. Poucas vezes vi um juiz tão arrogante. Não dá pra falar com ele. Deu uma sequência de cartões pra gente. Ele está demais hoje. Irrita o nosso time, irrita o time deles. É extremamente despreparado. Fecha aspas. Foi o que disse o Jadson nessa reportagem. Vou repetir o dia aqui, ó. Dia 15 de novembro de 2018, uma matéria publicada no portal Terra. Então é isso. Em 2018, esse mesmo árbitro apitou o Fluminense e Palmeiras no Allianz Parque, 3-0 para o Palmeiras, e os jogadores saíram reclamando muito. E agora um jogo mais recente, quem não se lembra, Fluminense e Santos na Vila Belmiro, o jogo acabou 2-2. O árbitro, o Fluminense reclamou muito que ele não deu um pênalti para o Fluminense nos acréscimos da partida, lá na Vila Belmiro, o jogo estava 2-2. E na época, né, do jogo, só cerca de 2 semanas, o Felipe Melo, inclusive, que não jogou essa partida, ele faz um vídeo e posta na internet reclamando muito da arbitragem. O Fluminense também ironizou nas redes sociais a não marcação desse pênalti ao mesmo árbitro, Braulio da Silva Machado. Queria trazer essas informações para vocês. Bom, gente, é isso. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva, ajude a gente a crescer. Como eu disse outro dia, nosso canal ainda é pequenininho, mas cada vez mais novos torcedores vão chegando, novas pessoas vão se inscrevendo para poder acompanhar a gente. E eu conto, então, com a sua inscrição, com o seu like, para a gente continuar fazendo o nosso trabalho aqui, que é trazer um pouco de informação e também a nossa opinião pessoal, claro, sobre o Fluminense e sobre os jogos do Fluminense. Tá certo? Até a próxima. Saudações tricolores. Abraço.